Eu vou te dar o passo a passo para que tu possa montar uma estratégia de conteúdo para o teu cliente de social media. Montando uma estratégia de conteúdo para o teu cliente, tu consegue gerar mais resultado para ele e consegue cobrar mais no teu serviço de social media. Então, fica até o final desse vídeo para aprender esse passo a passo. Eu sou a Carol Abella Social Media e nesse canal eu te ensino tudo o que tu precisa saber para se tornar o social media de iniciante a CEO. Então já te inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. A estratégia, ela vai ser a base para o nosso trabalho como social media. Ela vai ser a base para a produção de conteúdo. Então tu pode fazer essa estratégia tanto para o perfil dos teus clientes quanto para o teu perfil como social media. É ela que vai te dar segurança e resultados reais no perfil do cliente. É diferente da gente postar só por postar, pegar uma trend e fazer, copiar ali do concorrente e fazer. Não, é uma base sólida para a produção de conteúdo que também vai te dar muito mais profissionalismo. Primeira coisa que tu precisa saber é que a base da tua estratégia, ela vai passar por 3 pilares principais: público, cliente e mercado. Então são esses 3 pontos que a gente vai entrar e estudar para poder desenvolver essa estratégia. E na prática, o primeiro passo, antes da gente entrar em cada um desses pontos, é fazer uma reunião de briefing com o teu cliente. Carol, o que é essa reunião de briefing? Quando eu assino o contrato com o meu cliente, eu vou chamar ele para uma reunião de briefing. Nessa reunião de briefing, eu vou fazer perguntas estratégicas sobre o público dele, sobre o mercado dele e sobre ele, que vão me ajudar a desenvolver essa estratégia. Claro que, à medida que a gente vai montando esse estudo, a gente vai pesquisando também, mas o que o cliente puder nos passar de informação desde o início, a gente já vai coletar. Por quê? O cliente é aquela pessoa que sabe sobre o negócio dele, sabe sobre ele e conhece o público dele. Então, tem informações que a gente precisa tirar dele, até para a gente se aproximar desse cliente, conhecer mais sobre a linguagem dele e poder desenvolver uma estratégia que realmente dá resultado. Ok, Carol, mas o que eu preciso perguntar para o meu cliente nesse briefing? Se tu não tem um briefing estruturado, calma. Ao longo desse vídeo, tu vai ir anotando algumas perguntas que tu pode fazer para o teu cliente neste briefing, certo? Então, tu vai pegando o que eu vou falando do que tu precisa estudar em cada um dos nossos 3 pilares e vai vendo o que tu pode tirar de informação do teu cliente. Lá no Social Media 15 Dias, eu tenho esse briefing pronto. Então, é um documento que tu vai levar para a tua reunião com o teu cliente e ali já tem as perguntas certinhas, o que tu precisa perguntar para ele, para te não esquecer de nada, tá? O link para te conhecer o Social Media 15 Dias tá aqui abaixo na descrição. Ele vai te ajudar nessa parte de briefing e vai te ajudar também na parte de desenvolvimento da estratégia. Tem todas as ferramentas, tem template de estratégia e realmente toda a etapa do trabalho de social media, tá? Então, clica aqui no link abaixo, vai conhecer, eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, vamos para o nosso estudo. Primeiro, a gente vai estudar o público do nosso cliente. O que a gente precisa saber sobre o público? Primeiro, a gente precisa saber quem são os melhores clientes do nosso cliente, certo? E isso é uma coisa que tu pode perguntar lá no briefing para ele. Por quê? Os melhores clientes são aquelas pessoas que pagam melhor para o nosso cliente, que o nosso cliente se sente mais à vontade de atender, de trabalhar junto. E são pessoas como essas que a gente vai querer atrair nas redes sociais, certo? Então a gente precisa conhecer essas pessoas. No briefing eu gosto de perguntar para o meu cliente quem são os melhores clientes dele. Então ele vai me dizer, realmente descrever a pessoa e vai começar a me contar por que essa pessoa buscou ele em primeiro lugar, quais são os problemas que ele tinha, quais são os problemas que ele conseguiu resolver. Então, tu vai começar a conhecer o melhor cliente do teu cliente. Além disso, a gente precisa saber quais são as dores do possível cliente do nosso cliente, certo? Então, o que incomoda ele, que faz ele precisar do produto ou do serviço deste cliente? É importante a gente saber também quais são os desejos, o que essa pessoa deseja. E não se limitem só ao nicho do cliente de vocês. Então, digamos que o cliente de vocês seja uma nutricionista e aí vocês vão se limitar só nos desejos que têm relacionados à saúde e alimentação. Não, a gente pode explorar além disso, tá? Então, claro, a gente vai entrar nos desejos relacionados ao nicho, mas eu gosto de pensar naquela pessoa como um todo, porque a gente não vai separar as pessoas em caixinhas. A gente pode entregar muito mais conteúdo que não seja só relacionado específico àquele nicho, mas que também interesse a pessoa e faça ela se conectar com o nosso cliente. Então, por exemplo, desejo. A pessoa pode desejar emagrecer, entrar numa calça jeans,
voltar ao peso que ela tinha há 5 anos atrás, mas também ela quer ter mais dinheiro, ela quer ser reconhecida profissionalmente, ela quer se sentir mais bonita, porque uma coisa acaba estando interligada à outra, tá? Então, a gente pode estudar essa pessoa de uma forma mais global. Além disso, quais são as dificuldades que essa pessoa geralmente passa e quais são as principais dúvidas que geralmente ela tem. Tudo isso, conversando com o teu cliente, ele vai saber responder sobre o cliente dele, sobre pessoas que ele já atendeu, sobre pessoas que ele gosta de atender. Mas claro que um social media profissional não vai se limitar só à resposta que o nosso cliente diz. A gente vai ir atrás. Como? Aonde que a gente vai achar isso? A gente vai começar a ler comentários nas redes sociais, tanto das redes sociais do nosso cliente, quanto das redes sociais de concorrentes, de outras pessoas que esse cliente ideal poderia seguir. Então vai lá nos posts, nos comentários, ver o que as pessoas estão mandando, nos stories, na caixinha de perguntas, tudo isso é material, porque é o próprio público que está escrevendo aquilo, então é com as palavras dele. Isso é muito valioso na hora da gente produzir conteúdo, que a gente vai estar se comunicando direto com ele. E além disso, o que tu pode fazer é abrir uma caixinha de perguntas no perfil do teu cliente e fazer essas perguntas. Quais são as tuas principais dificuldades quando o assunto é emagrecimento? O que te impede de chegar em tantos quilos hoje? Começa a explorar isso. Pede para o cliente também trocar essa ideia. Quando ele está, por exemplo, numa consulta, está atendendo esse cliente dele, anotar isso, perguntar, porque isso tudo vai servir de material para a gente produzir conteúdo depois. Estudamos o público, agora a gente vai estudar o nosso cliente, tá? O dono daquela rede social, aquela empresa que a gente está atendendo. Então, primeiro a gente estudou o público dele e agora a gente vai estar estudando ele. Como a gente é o social media, a gente vai precisar entender muito bem sobre o negócio desse cliente para poder se comunicar nas redes sociais dele sem parecer, sem ficar com a nossa cara, tem que ficar com a cara do cliente. Então, tu precisa realmente sentar com ele, fazer a reunião de briefing que eu falei, para poder entender algumas coisas. Então, tu vai precisar conhecer a história dessa empresa, a história desse cliente, como que ela surgiu, quais são os valores que estão por trás da marca, o que que ela gosta, o que que ela não gosta, quais são os serviços que ela atende. Então, às vezes nas redes sociais a gente vai focar em um serviço específico, mas é importante tu, como social media, poder entender realmente na prática esse serviço, que dores que ele soluciona, como que é o processo desses serviços, quais são os outros serviços que essa marca tem, como que essa marca se comunica, é uma marca mais séria, mais divertida, o fundador é uma pessoa super tradicional, ou não, é uma empresa super disruptiva, que tu tá dentro daquela empresa, que aquela empresa é tua e que tu vai produzir conteúdo para as redes sociais. Isso, como eu falei, a gente vai tirar lá do cliente no briefing, conversando com ele e no dia a dia também. Então, tu pode conversar pelo WhatsApp com o áudio desse cliente, tu já vai pegar algumas gírias que ele usa, a forma de comunicação, tudo isso é bem importante para ficar a cara do cliente o máximo possível. E não tenha vergonha de fazer perguntas para o cliente. Pergunte, tu gosta de uma comunicação mais descontraída ou uma comunicação mais séria? Eu gosto também de trazer exemplos para esse cliente. Então, olha, eu trouxe aqui o exemplo de um perfil ou um vídeo de uma empresa que ela é um pouco mais séria, um pouco mais tradicional, e aqui eu trouxe uma que é um pouco diferente. O que que tu te identifica mais? O que que tu gosta mais, que parece mais contigo, tá? Aí assim a gente vai entendendo bem o gosto do cliente, entendendo a comunicação dele, fica mais fácil de fazer a estratégia. E aí nós vamos para o nosso terceiro passo ali do estudo para montar a estratégia, que é estudar o mercado. Então a gente precisa entender quem são os concorrentes do nosso cliente. E aí a gente vai falar de concorrentes diretos e concorrentes indiretos, tá? Concorrentes diretos são aquelas pessoas que são da mesma área, do mesmo nicho do teu cliente. Então, se tu tem lá um cliente, a nutricionista esportiva, todos os outros nutricionistas esportivos com aquela mesma linha vão ser concorrentes do teu cliente. Tu precisa conhecê-los. Por quê? O público provavelmente vai ser o mesmo. E aí isso serve de material para a gente ir lá olhar e ver o que aquela pessoa está fazendo que deu certo no perfil dela, o que as pessoas estão comentando, o que eu posso fazer de diferente. E tem os concorrentes indiretos. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma nutricionista esportiva, o que é concorrente indireto? É um personal, por exemplo.
Então ele vai falar do mesmo assunto, aquela pessoa ela tem o mesmo objetivo, mas são profissionais diferentes, tá? Então é até legal às vezes de fazer parceria ou de pegar algumas ideias diferentes. E essa lista de concorrentes, claro, a gente vai perguntar para o nosso cliente, porque com certeza ele sabe, mas também a gente vai buscar outras fontes, tá? Nunca se limitem só ao que o cliente te disse. O cliente está te pagando para te ir atrás, para te desenvolver algo melhor do que ele faria. Além disso, a gente vai estudar o nicho. Então começa a pesquisar o que as pessoas buscam naquele nicho, nessa área de esporte, de emagrecimento, por exemplo. O que as pessoas buscam? Elas pesquisam sobre suplementos, sobre dietas, sobre hábitos, sobre corrida. Enfim, tudo isso é um universo que a gente vai estar inserido para produzir conteúdo para esse cliente. Bem importante também tu saber onde procurar notícias sobre esse nicho, onde procurar atualizações. Então eu sempre pergunto para o meu cliente, como que tu fica atualizado das informações do teu nicho, onde que tu busca informações, quais são os sites confiáveis que tu me indicaria para eu também ficar por dentro dessas notícias e atualizações. E eu gosto de pedir para ele também referências. Então, podem ser pessoas que são de nichos totalmente diferentes, mas que são uma referência para essa pessoa. Então, pode ser que essa nutricionista esportiva, por exemplo, ela tenha como referência uma mulher lá que é empresária, que não fala de nutrição, mas que ela fala de empresa, de crescimento de empresa, e ela se identifica muito com o jeito de falar, com o posicionamento dela, ela gostaria de atingir o patamar que ela tá. Então isso é legal também da gente consumir esse conteúdo que serve como referência e inspiração para a nossa cliente, para a gente poder também tirar umas ideias. Feito todo esse estudo, todo esse levantamento, pensa que a gente vai ter um documento com muitos dados, com muitas ideias para desenvolver essa estratégia. Como que a gente vai organizar essa estratégia? Eu gosto de, à medida que eu vou fazendo esses estudos, e anotando tudo isso, certo? E depois organizar num templatezinho para entregar para o meu cliente, porque ele vai precisar aprovar essa estratégia. Então eu posso apresentar para ele, fazer uma nova reunião e apresentar o que eu pensei para a estratégia do perfil dele, ou simplesmente enviar para que ele possa ler, fazer os comentários, porque, como eu disse no início, a estratégia é a base do nosso trabalho. Então, o que vai ter nessa estratégia, tá? Lá no Social Media em 15 dias, tem também um template de estratégia que tu pode simplesmente ir preenchendo enquanto vai fazendo esse estudo. Tem todo o passo a passo do estudo, tem como usar a IA para te ajudar a responder essas perguntas também. Então, tem todo o passo a passo completo para te fazer essa estratégia na prática, tá? Acaba te economizando muito mais tempo. Então, o que tem que aparecer nessa estratégia para o cliente, tá? Eu gosto de colocar como que vai ficar o perfil do Instagram dele. Então, eu deixo um espacinho para foto do perfil, se eu acho que tem que mudar, como que eu acho que tem que ser a bio, o link do perfil, os destaques, os posts fixados. E tudo isso, gente, quando eu tô ali fazendo essas pesquisas do público, do mercado, tudo isso já vai me dando ideias de destaques que eu posso inserir, que o público gostaria de ver nos destaques. Por isso que é importante tu ir fazendo esse estudo já pensando ali no perfil do cliente, porque agora a gente está colocando em prática essa estratégia. Eu vou colocar também quais são os temas de conteúdo que a gente vai abordar no perfil. Então, em toda essa pesquisa que a gente fez, a gente listou alguns temas que são importantes de estarem ali no perfil do cliente. E aí a gente sempre vai seguir essa base, essa linha de temas. Além disso, a frequência de posts, então é nesse momento que a gente vai definir ali se vai ser 3 posts por semana, 5 posts por semana. Como que a gente faz isso, Carol? A gente vai analisar o próprio perfil do nosso cliente, quando a gente está estudando ali o cliente, a gente vai analisar quantos posts ele já fez, o que deu certo, o que não deu certo, e olhar os concorrentes. Todo mundo do nicho posta todos os dias e dá certo, ou não, todo mundo posta todos os dias e o engajamento é ruim. Então a gente não vê resultado, tá? Então tudo isso tu vai bolando ali ao longo do desenvolvimento da estratégia. Além disso, os dias e horários dos posts, tu vai já definir nessa estratégia. Os tipos de posts, se é carrossel, se é Reels curto, se é Reels longo, se é topo de funil, meio fundo de funil, tudo isso também tu já vai construindo. Stories, como é que vai ser a organização dos stories, se vai abrir caixinha de perguntas, se vai ter sequência de stories de venda, se é ela que vai fazer stories de bastidores. E o legal é que enquanto tu vai fazendo o estudo que eu falei pra vocês, tu pode ir já tirando prints de exemplos da concorrência ou das referências. Tipo, olha que legal, a gente pode fazer um assim, mais voltado pro teu jeito.
tu já vai mostrando para o cliente como que pode ser na prática. Então eu gosto de colocar também essas inspirações, né? Então ali nesse estudo que a gente fez, algumas ideias novas, pega outras referências do que ele falou, mostra novas referências para o cliente entender. E na estratégia eu já gosto de colocar um mini calendário, tá? Então eu posso colocar um calendário ali de 15 dias com os temas, os formatos de post que eu sugiro para aqueles 15 dias e algumas referências para o cliente ver aquela estratégia na prática como que ficaria. E é bem importante que tu possa enviar essa estratégia para o cliente para que ele possa aprovar ou então fazer uma reunião, porque essa estratégia vai guiar a produção de conteúdo. O próximo passo é fazer o calendário de conteúdo, então precisa estar tudo aprovado, certo? E aí, o que a gente vai fazer? No final do mês, executou toda a estratégia, fez todo o calendário, e aí tu viu que não deu resultado, tá? O que tu vai fazer? Tu vai voltar na estratégia, vai dar uma olhada de novo e ver o que a gente conseguiu executar, o que não conseguiu, o que de repente dá para melhorar para o próximo mês em cima dessa estratégia, quais pontos da estratégia a gente pode mudar para ter bons resultados, tá? Mas a gente precisa testar essa estratégia pelo menos uns 3 meses para ter bons resultados de análise. Toda essa etapa também de análise tem lá no Social Media em 15 dias, então não esquece de clicar aqui no link da descrição para conhecer. E vai lá no meu Instagram, que eu vou te colocar no meu Close Friends, onde eu compartilho bastidores da profissão de social media, respondo dúvidas na caixinha de perguntas toda semana, que eu tenho certeza que vai te ajudar também. É só me mandar no direct vindo do YouTube, que eu vou te adicionar. Te espero lá e agora assiste esse vídeo aqui que eu separei para ti.